Olá, internautas! Fico feliz em saber que você escolheu passar um tempo comigo, seja para desabafar, seja para distrair. Vim aqui para te oferecer uma experiência leve e agradável, para que possamos juntos nos conectar. Em meio às luzes, ruídos e aflições do cotidiano, me coloco à disposição para servir de companhia ou lançar luz sobre temas obscuros que tanto intrigam a humanidade. Em outras palavras, sou um humilde guia virtual dedicado a abrir portas para o paranormal. Minha missão, caso aceite, é simples: apresentar fenômenos inexplicáveis para que juntos possamos tecer conclusões, criar hipóteses e dar sentido a eventos fora do vulgar. Mas não podemos desvendar esses enigmas sozinhos. Preciso da sua colaboração. Interaja, comente e compartilhe. Assim construiremos juntos pontes para o além. Desejo-lhe uma ótima estadia. Noite, o dia em que o sol se despede do firmamento. Um manto escuro de luar se estende sobre a paisagem, pintando sombras dançantes. As estrelas cintilantes parecem vigiá-las de cima. Silêncio, apenas o pulsar da noite, quebrando o silêncio. No interior, na vastidão silenciosa, onde a neblina cobre as estradas de terra e os grilos são os únicos a cantar. Noite profunda. Existe uma lenda que há décadas assombra os moradores de uma pequena roça esquecida pelo tempo. Um lugar onde as casas de taipa escondem segredos ancestrais e o tempo parece ter parado. Lenda. Uma história sussurrada de geração em geração, carregada de medo, mistério e segredos que ninguém jamais conseguiu explicar. Tudo começou com o desaparecimento de um lavrador, Zé Raimundo, um homem simples, trabalhador. Suas mãos calejadas atestavam anos de serviço à terra e seu rosto bronzeado trazia as rugas da vida rural. Nunca faltava um dia sequer ao trabalho, mas a vida na roça era marcada por um ritual constante. A cada amanhecer, ele se preparava para o trabalho. Saudava os galos, acariciava os animais, tomava o café com a esposa e partia para os campos deixando para trás aromas de jerimum, o doce burburinho das cigarras e a promessa de um novo dia. Zé Raimundo, porém, não retornaria mais. Numa certa madrugada de lua cheia, ele saiu para buscar água no poço, uma tarefa rotineira para saciar a sede do gado. Pegou o balde de água, esvaziou-se no bebedouro e preparou-se para o retorno. Era uma noite quieta. O vento gélido dançava entre os ipês centenários. A lua prateada iluminava o caminho e as sombras esticavam-se sob o chão seco. Mas Zé Raimundo não chegaria mais a pé. De volta à fazenda. O balde foi encontrado caído, a corda esticada, mas nenhum sinal do Zé. Os vizinhos começaram a desconfiar de algo sombrio. A cada lua cheia, estranhos sons ecoavam do mato fechado, gritos abafados, uivos e uma voz arrastada que parecia chamar pelo nome de alguém. Cães latiam sem parar, galinhas morriam sem explicação, e o gado, inquieto, tentava fugir da fazenda. Uns diziam que era o espírito de um antigo fazendeiro, cruel e vingativo, enterrado ali, sob as raízes de um ipê. Outros afirmavam ter visto uma figura alta, com chapéu de palha e olhos vermelhos, parada na beira da estrada, observando em silêncio os que passavam. E quem olhava de volta, não voltava o mesmo. Dona Lourdes, a mais velha do vilarejo, conta que sua avó já falava sobre a maldição da sanga, um pequeno riacho onde, segundo dizem, almas presas vagam desde o século passado. Ela afirma ter visto uma mulher de vestido branco chorando no meio do milharal, desaparecendo segundos depois num vento gelado. O mistério cresceu ainda mais quando um grupo de jovens, curiosos e movidos pela adrenalina da juventude, desafiou o medo e decidiu investigar o local. Armaram-se com lanternas e celulares, gravando trechos perturbadores, gritos, passos e até mesmo uma risada arrepiante. A gravação viralizou.
Mas os próprios rapazes desapareceram por 3 dias. Quando retornaram, estavam pálidos, em choque e nunca mais tocaram no assunto. A polícia local tentou investigar, mas nunca encontrou pistas concretas. Os relatórios desapareciam, as evidências sumiam misteriosamente. E até o delegado pediu transferência depois de ter sonhos estranhos com a figura do chapéu. Algo naquela terra parecia estar fora da lógica comum. Moradores evitam sair à noite. Portas e janelas são trancadas antes do pôr do sol e muitos penduram fitas vermelhas e galhos de arruda em suas porteiras, numa tentativa desesperada de afastar o mal. Mas a presença, invisível, silenciosa, mas sempre ali, observando. O mais assustador, o mistério não envelhece. A cada geração surgem novos relatos, novas vítimas e novas versões da mesma história. É como se o mistério se alimentasse do medo dos moradores, crescendo, se moldando, se adaptando para nunca morrer. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente acontece naquela terra esquecida. Ninguém conseguiu captar com clareza. Ninguém conseguiu relatar sem interromper o relato, com um olhar vazio, e ninguém que entrou ali com arrogância saiu com sanidade. Anos se passaram e a lenda da roça do IP continuou viva na memória coletiva. O mistério do desaparecimento de Zé Raimundo permaneceu intocável, um enigma a ser decifrado, uma canção de fato a ser cantada. A cada lua cheia, a história ganhava novos detalhes, novas cores, novos personagens. Mas no fundo, a dúvida pairava no ar. Quem estava por trás da névoa da noite? Que forças obscuras assolavam a pacata roça? E por que os arquivos da polícia, as provas e as lembranças se esvaíam em meio à escuridão? A investigação original, truncada e tortuosa, deixou lacunas profundas, permitindo que a lenda florescesse em solo fértil. O medo tomou conta da região. Famílias se mudaram, casas foram abandonadas e o silêncio se estendeu pela terra, quebrado apenas pelo chiado do vento entre as folhas secas. Mas a curiosidade, intrinsecamente humana, impedia que o enigma fosse esquecido. Um jovem repórter, movido pelo fascínio do sobrenatural, decidiu desenterrar o caso. Reviu-se em arquivos, ouviu testemunhos, reviu fotos e vídeos, reconstruiu diagramas, buscou padrões e conexões, entrevistou pessoas e coletou histórias. E a cada passo, o mistério se aprofundava, teias de aranha de fatos, aparências e especulações. Ele descobriu que o antigo fazendeiro Silvio Ferreira tinha sido acusado de bruxaria e práticas diabólicas. Habitava-se nas profundezas da mata, distante de Deus e dos homens. Supostamente em um terreiro escondido, Silvio celebrava ritos macabros em nome de entidades tenebrosas. Havia boatos de sacrifícios, orações em verso e pactos com demônios, criando uma aura de horror em torno do fazendeiro. Os moradores, cientes da terrível reputação de Silvio, acreditavam que o desaparecimento de Zé Raimundo era uma nova aberração do fazendeiro. Segundo a lenda, Silvio Ferreira, em seus rituais, oferecia sacrifícios aos seus deuses e invocava espíritos para sua proteção. Ele explorava a fé popular, manipulando as crenças para obter poder e dominação. Para muitos, Silvio Ferreira personificava o mal, um ser impiedoso capaz de tudo. O repórter, cético mas intrigado, resolveu investigar o local do desaparecimento, a sanga do IP. Armava-se de coragem, pois a cada noite o medo o dominava, imaginando o que poderia encontrar. Naquela noite, a lua não iluminava o caminho. O céu estava nublado e um vento frio soprava. Seguindo a trilha, o repórter avistou o IP, imenso, frondoso. As raízes pareciam sinosas, engolfando a sanga. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, o repórter se aproximou. E nesse instante, um grito ecoou, abafado, desesperado, arranhando os ouvidos.
Paralisado, o repórter sentiu o terror o paralisar. Era o chamado, o sussurro do IP, a voz da Sangha. O repórter, tremendo, procurou a luz do celular, iluminando o chão úmido, e eis que avistou um buraco úmido coberto de musgo, como se algo ou alguém estivesse enterrado. Ali. Com o coração acelerado, o repórter cavou, cada movimento ecoando seu medo. E de repente um baú de madeira. Desenterrado, o baú era antigo, gasto, com travas enferrujadas. O repórter, horrorizado, fechou o baú, enterrando-o no local, rezando para afastar o mal. No pergaminho, Silvio Ferreira, confessando seus pecados e medos, revelando sua obsessão por poder e magia negra. De repente o céu se rasgou, a lua prateada banhou a paisagem e o vento sussurrou o nome do repórter. Assustado, o repórter correu pela mata com a estranha sensação de que as árvores de ipê o observavam em silêncio e de que algo sussurrava entre as folhas, chamando por ele. Chegando em casa, o repórter buscou refúgio nos braços da família, contando o que havia vivido, o terror, o medo, a presença maléfica do ipê. Várias noites se passaram e o repórter não conseguiu dormir. Sonhava com Silvio Ferreira, o chamado da Sangha, o toque gelado das raízes. Em seus sonhos, o repórter via Silvio Ferreira magro, faminto, oferecendo sacrifícios à lua, evocando espíritos malignos. Então, o repórter compreendeu. Silvio Ferreira não era um fazendeiro. Era um servo do mal, um canal para entidades tenebrosas. O desaparecimento de Zé Raimundo não era um ato de vingança, era um sacrifício. O ipê não era apenas uma árvore, era um portal para o inferno, um elo para o além. O repórter acordava em pânico, suando frio, o terror adentrando sua alma. Decidiu então, para escapar do tormento, viajar. Passou meses, anos buscando refúgio em terras distantes, mas o ipê o acompanhava. Suas raízes o buscavam. O vento trazia o chamado da Sangha. Em outro lugar, o repórter se casou, teve filhos, criou uma família, mas o ipê o marcava, suas flores lhe traziam pesadelos, seus frutos lhe traziam medos. Sentindo-se amaldiçoado, o repórter se entregou à fé, rezando, buscando a proteção divina. E eis que um dia, renovado, o repórter retornou ao local, armado de fé e coragem. Encontrou o ipê mais frondoso, mais tenebroso, e a Sangha mais funda, mais sinistra. O repórter firme caminhou até o local do baú, cavando, encontrando a caixa de madeira úmida, coberta de musgo. Abriu a caixa, encontrou o pergaminho e os ossos, e ali, gravado no pergaminho, uma mensagem de Silvio Ferreira, pedindo perdão e revelando o segredo. Silvio Ferreira não era um fazendeiro. Era um servo do mal, um canal para entidades tenebrosas. O desaparecimento de Zé Raimundo não era um ato de vingança, era um sacrifício. O ipê não era apenas uma árvore, era um portal para o inferno, um elo para o além. E para romper o ciclo, o repórter precisava retornar para o além, para combater o mal com o mal, para desarmar a magia negra com magia negra. Emocionado, o repórter cumpriu a missão, selando o portal, aprisionando as entidades, libertando as almas. A Sangha, o ipê e a lua da noite entraram na história. Silvio Ferreira, o mal, que assolavam a pacata roça. Resta saber o que o destino reserva para o repórter, para a família e para o local. Será que o ciclo se repetirá? Afinal, a lenda não se cala, o mistério não se dissolve, o medo permanece. E o ipê, a Sangha e a lua da noite continuam vigiando, esperando, sussurrando segredos.